vai buscar informações. Mas e no caso de uma pessoa que ela tá passando por aquele processo, ela tá vivendo algumas coisas ali que não seria da vontade de Deus, e como que a pessoa vai, como que esse processo que a pessoa vai começar a entender, nossa, eu não sabia que eu tinha feito errado isso, como que funciona esse processo da pessoa que tá fazendo algo errado e ela não tem essa percepção? Pois bem, é aí que entra o vital papel do pastorado. A liderança pastoral, né? O pastor não trabalha sozinho, ele tem toda uma equipe de liderados com ele ali, que são braços desse pastor. É como se uma centopeia que tem muitas, né? Imagine, então cada líder, ele tem um papel importantíssimo no meio da igreja, de auxiliar, de acompanhar pessoas. Nós temos hoje uma grande dificuldade. A igreja do Senhor, ela passa por muitos processos hoje, e eu digo que eu penso que existem muitas igrejas hoje que não se prepararam para isso. Certo, eu acredito. Lamentavelmente, não se prepararam para isso. Eu não estou aqui ofendendo os meus companheiros, meus co-irmãos de reino, de jeito nenhum, não é essa a ideia. Eu estou fazendo uma avaliação no geral, né? De muitas igrejas que não se prepararam, porque nós temos hoje líderes que são concentradores e que faz como Moisés, ele quer cuidar tudo sozinho. Acaba que ele não consegue ajudar todo mundo, não é? E as pessoas, elas vão precisar de uma liderança capacitada que vai pegar da mão dela e vai dizer, não, eu sei o que você está passando, vem para cá, eu vou te ajudar, você vai caminhar junto comigo, sabe? O pastor, o líder, ele está ali exercendo uma paternidade sobre a vida dessa pessoa. Eu acredito. Ela se torna um filho, né? Eu tenho pessoas hoje que, primeiro, elas não dão passos praticamente sem antes pedir uma orientação. Pastor, eu vou fechar um negócio, eu precisava ouvir a sua palavra. O que o senhor tem para me dizer? Ela vai lá e expõe aquilo que ela está fazendo. E eu digo para ela, olha, pense bem, você precisa avaliar isso, eu vou te mostrar essa janela, eu vou abrir essa outra cortina aqui, eu vou puxar para cá para que você entenda, avalie da melhor maneira e aí você decida. Por quê? Porque às vezes ela não tem a capacidade de decidir sozinha, até que ela aprenda a ter maturidade para isso, ela vai ter que caminhar do lado de alguém que vai ensinando esse espaço. É como uma criança que está aprendendo a andar. Ela vai começando os primeiros passos, segurando nas mãos da mãe, do pai. Daqui a pouquinho, o pai vai dizer, agora você vai com a mãe, e ela vai dar 1 ou 2 passos, vai cair, mas daqui a pouco ela vai sair andando, não é mesmo? Até que ela aprenda a andar sozinha. Então, a liderança capacitadora, ela tem um papel importantíssimo no que diz respeito a acompanhar essa pessoa que está ali sozinha, algumas vezes não sabe como fazer, como lidar com tudo, porque tudo é muito novo para ela, né? Imagine, como que eu vou lidar com isso? Tem gente que me liga e me diz assim, pastor, hoje eu vivi uma experiência assim, o que você me diz? Eu ouvi uma voz. E aí? Aí eu vou lá, não, olha, é isso eu vou norteando elas, né? De modo que elas se sintam seguras, entendendo que isso é um ataque do mal, como ela vai vencer, como se proteger, se blindar disso tudo. Então, ser pastor é ser pai de filhos espirituais. Eu acredito, pastor, eu acredito. Porque isso é interessante de uma forma que as pessoas têm alguém a quem recorrer. Sim. Isso, lógico que a gente sabe, a responsabilidade do pastor já está pegando uma pessoa que conhece uma pessoa, nesse sentido, a pessoa já está buscando, já machucada, né? A pessoa precisa dessa orientação, mas a gente sabe do trabalho e como isso é importante e como isso transforma, né, pastor? Exato. O senhor pode dizer para a gente de alguma situação, no caso que o senhor acompanhou uma pessoa desde esse começo, machucado, até hoje você perceber que a pessoa tá tendo uma vida bacana? Eu peguei muitos, né? Imagina, eu tô com 40 anos de fé, 40 anos que eu estou na obra de Deus. Como pastor, tô chegando já a 25, 26 anos, né? Eu comecei muito cedo, aos 8 anos eu fui para a igreja, aceitei Jesus com 8 anos de idade. De lá nunca mais eu saí da igreja. Já passei das maiores dificuldades, mas graças a Deus eu falo com muito orgulho, e esse orgulho não é um orgulho próprio, né? Mas um orgulho, vamos dizer assim, em Deus, de Ele nunca ter me permitido conhecer o mundão. Então eu nunca conheci o mundão, claro, só por experiência de ver, mas de dizer eu estive lá, eu vivi isso, graças a Deus não, e também não tenho vontade disso.
Então, nesses 40 anos, com 20 e tantos anos hoje como um pastor, né? Eu já atendi inúmeras pessoas e atendo até hoje, né? Mas eu peguei um caso, eu gosto muito de lembrar desse fato, era de uma empresária que uma amiga dela falou da minha pessoa para ela, né? E disse para ela, olha, eu conheço um pastor que você precisa trazer aqui na tua empresa. A empresa estava entrando em falência, abrindo falência. Ela disse, não, mas não tem mais o que fazer. Convida o pastor, ele vem aqui orar, Deus pode fazer uma obra, uma mudança na sua empresa. Ela não era cristã, nada. E eu demorei alguns dias para ir, por conta de inúmeros compromissos, eu demorei. Quando eu cheguei na frente da loja dela, ela estava fechando a porta da loja. Eram umas 16h30 da tarde, mais ou menos, para 17, mais ou menos aproximadamente nesse horário, né? Aí eu cheguei e me apresentei para ela, ela disse, nossa, eu esperei por você alguns dias atrás, você demorou a vir. Eu disse, mas você podia me deixar entrar orar na sua empresa? Ela disse, olha, não dá. Eu estou fechando hoje, amanhã eu estou movimentando toda a documentação, a empresa vai abrir falência. Aí eu disse para ela, por favor, me deixe entrar, eu te peço perdão pela demora em chegar aqui, mas eu acredito que Deus ainda pode mudar isso. Ela disse, olha, só se for um milagre. E eu disse, é exatamente o que Deus pode fazer. Legal, eu disse para ela. Legal. Ela disse, tá bem. Ela abriu a porta de novo, eu entrei e ela disse para mim, para o senhor ter uma ideia, eu tenho inúmeras pessoas que me devem, mas ninguém me paga. A empresa não sai do lugar, não anda, não prospera. Me levou numa mesa onde ela pegou uma caixinha assim e abriu aquilo, estava cheio de notas, sabe? Promissórias. Ela disse, olha, eu tenho dinheiro para receber, que se eu recebesse tudo isso, eu conseguia dar sequência na minha empresa. Ninguém me paga, pastor. E eu vou fechar agora por conta de uma dívida que eu tenho que pagar e não tem de onde tirar. Aí eu disse, eu posso orar por esses clientes aqui? Ela disse, pode. Aí eu coloquei as mãos naquela caixinha e orei. E eu disse para ela assim, Deus vai incomodar quem te deve para vir pagar. Orei na empresa, ela disse, tá bom, mas vai fechar. Eu disse, tá bom. E eu fui embora. No outro dia, quase no final da tarde, alguém me liga no telefone em gritos. Eu atendo ela. Ela disse, pastor, sou eu, fulana de tal. Eu disse, olá, tudo bem? Pois não. O senhor não acredita, uma pessoa que me devia um valor altíssimo chegou hoje aqui na minha empresa e disse para mim assim, eu não dormi essa noite, eu fui incomodada a vir aqui pagar essa dívida para você, eu peço perdão para você pela demora e eu estou pagando essa dívida, uma nota em cima da outra. Olha só. Aí ela disse, o senhor não acredita, eu vou tentar mais uma vez, eu vou dar sequência na empresa porque eu vou conseguir pagar uma dívida que era impossível. Aí eu disse, você me permite fazer uma campanha aí, de umas 3 dias, que seja, uns 3 dias? Ela disse, pode vir. Aí eu fui, Magno, eu cheguei lá, né, depois fazer a campanha, aí eu comecei a orar com todos os funcionários no primeiro dia. Aí eu disse para ela assim, olha, eu queria contar uma coisa para você, mas é só para você. Aí ela disse, tá bom. O senhor quer falar comigo lá no escritório? Eu disse, sim. Aí ela dispensou os funcionários depois da oração. Eu disse para ela, eu descobri por que a senhora não prospera, sua empresa não sai do lugar. Ela disse, como assim? Eu disse, todos os seus funcionários estão lhe roubando, só tem 2 que não roubam. 2 aqui não roubam. Ela disse, impossível. Eu disse, então a senhora tem câmeras aqui, a senhora puxe. Faça aí um apanhado geral, a senhora vai descobrir. E tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer para a senhora. Enquanto eu estava orando, eu vi um homem, ele possui uma roupa toda escura, preta, ele é muito forte e grande. Na mão dele direita tem uma cabeça decapitada de uma pessoa. Ele caminha segurando essa cabeça pelo cabelo, pinga sangue dessa cabeça dentro dessa empresa e do outro lado tem uma corrente. Eu falei para ela, e esse barulho de corrente está incomodando todo mundo na empresa. Ela começou a chorar, ficou desesperada e disse assim, escuta, as luzes da empresa apagam sozinha, liga e desliga a chave sozinho, barulho de corrente já foi ouvido pelos funcionários, ninguém para aqui de medo.
Terceiro, eles escutam barulhos aqui, gritos, e parece-me que morreu alguém aqui. Antes, quando eu entrei aqui nesse imóvel, alguém me narrou que parece que morreu alguém aqui, alguma coisa assim aconteceu. Eu falei, pois é, sua empresa está vivendo uma verdadeira bagunça e eu cheguei aqui acreditando que Deus pode fazer uma grande obra, mas a primeira coisa que a senhora vai precisar fazer é receber esse Deus que quer mudar a sua história. Caramba. A senhora está disposta? Ela disse, eu estou. Então, a partir daquele momento, eu orei por ela, ela entregou a vida dela para Jesus ali naquele momento. Ela puxou as câmeras depois, descobriu toda a falcatrua. Aí, no segundo dia, ela disse para mim, o que eu faço? Os funcionários, eu não tenho como mandar eles embora. Eu vou ter que pagar uma grana gigante para eles, eu não tenho. Eu falei, a senhora fique tranquila, não comente com eles. Um por um deles vai pedir a conta, com exceção de 2. Ela disse, tá bom. Em um mês, virou um rebuliço naquela empresa. Os funcionários pediram a conta, só ficou 2 na empresa. Quase um ano depois, a empresa dela já era capa de revista americana, já estava nas revistas na Europa, porque a empresa era uma empresa de comunicação, cresceu gigantesco. Essa mulher hoje, ela é obreira, hoje ela é missionária. Olha só. Ela está firme na igreja, né? A família dela veio para Jesus, ela se entregou para Jesus. Hoje ela é corretora, hoje ela tem empresa. Hoje Deus mudou a história dela. Ela estava numa decadência financeira horrível. E hoje Deus honrou essa mulher. Ela é uma bênção e me ama demais, sabe? Ela fala para mim, tu é um pai espiritual, eu amo muito você, dou graças a Deus pela sua vida, porque você foi um instrumento de Deus para minha vida. Então eu acredito que Deus, ele muda a história, ele muda destinos, ele muda a vida das pessoas, mas tudo começa quando esse alguém quer de fato recebê-lo, né? E que está disposto a dizer, Senhor, se a Senhora e da minha vida de uma vez por todas, eu vou me entregar, vou me render a Ti, e eu acredito que o Senhor vai mudar a minha história. E Ele muda. Eu acredito, pastor. E assim, olhando para toda essa história, uma lógico que eu estudei um pouco sobre o lance das chaves ali, né? Claro. Das chaves, mas assim, uma das primeiras chaves que eu vi é a questão da oração. Certo. Né? É a oração, que é a primeira atitude que o ser humano tem que ter para ter essa conexão com Deus. Olhando para esse caso, será que quando lógico, a pessoa ela está tão distante e descrédula que o mundo espiritual e que tudo pode acontecer, que a parte da oração ela não consegue se conectar, de dobrar o joelho no chão e fazer com que essa informação chegue ao céu e isso possa mudar o ambiente, pastor? Como que funciona, já olhando nessa questão da própria pessoa poder enxergar e dobrar o joelho no chão, que é a oração, que é essa primeira chave, que é a abertura com Deus? Exatamente. Primeiro, tudo começa quando você mostra para essa pessoa que o mundo espiritual ele é acessível, né? E o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. Ele é tão real quanto o mundo físico. E que muitas vezes a gente não entende que esse mundo espiritual, ele é acessível. E como que eu acesso ele? Através de chaves. Deus vai dar na nossa mão chaves para que a gente acesse isso, né? E então, dentro de tantas chaves que ele tem nos dado para acessar, uma delas é a oração. A oração é um meio, é uma via pelas quais a gente trafega e acessa o mundo espiritual. A nossa oração tem o poder de alcançar o reino, o reino espiritual. A oração tem o poder de gerar, estabelecer um laço de relacionamento entre Deus e o homem. Então, quando eu oro, quando eu falo, quando eu clamo a Deus através da oração, Deus ele vai me ouvir. E Deus tem uma coisa, ele é uma pessoa, embora sendo espírito, ele é real. E essa conversa, esse diálogo, é uma via de mão dupla. Eu falo daqui e ele me responde de lá. Então ele vai começar a me responder, né? Ele vai falar comigo, ele vai começar a agir, ele vai se movimentar através da minha oração, do meu clamor, né? E essa é uma das primeiras chaves, né, que acessa o mundo espiritual, que é a oração. Quando a gente olha para a Bíblia,
A gente vai ver que a Ana, por exemplo, né? A Ana era estéril. Naquela época, quando a mulher não podia ter filhos, então o que acontecia? Dava direito ao homem ter uma serva. Então, imagine, um homem tinha uma serva, com essa serva tinha filhos e a mulher, a esposa, a legítima dele, não podia ter filho. Então, a outra fazia com ele uma espécie de rivalidade. Sim. Né? Com ela havia aquele confronto. Ela ria da outra, né? Dizia, eu que sou a serva, eu posso ter filhos, e você? E essa mulher, então, dependia literalmente do marido, que dizia para ela, calma, de uma forma assim, bem mais amenizada, né? Dizia para ela, não se preocupe, você é melhor para mim do que 10 filhos, né? Eu vou subir para Siló, eu vou clamar, eu vou oferecer sacrifícios para você. Ok, ele fazia isso sempre, mas houve um dia que a Ana disse o seguinte, pensou consigo, né? É uma ideia minha, eu posso conjecturar isso, né? Ela deve ter dito, hoje eu não vou ficar na dependência do meu marido, hoje quem vai orar vai ser eu. Hoje quem vai clamar sou eu. E ela vai para um clamor, ela vai para uma oração, ela vai para uma atitude de oração, que até o sacerdote começa a olhar para ela e toma um susto, porque vê ela prostrada, ela não ora em voz alta, mas ela está mexendo os lábios. Ela está ali aflita, ela está vivendo um dilema. E quando ela começa a orar, essa oração chega ao coração de Deus. Aí o sacerdote olha para ela e disse, Ana, o que você está fazendo? Afasta de você o vinho, Em outras palavras, ele está dizendo, você deve estar embriagado, o que você está fazendo aí? Ela disse, não, a tua serva não está embriagada, não está cheia de mosto, eu não bebi vinho. A tua serva aqui está amargurada, está em aflição, eu estou aqui num clamor a Deus. Aí ele disse, bom, então tudo bem. Então que na tua petição seja concedido o desejo do teu coração. Ele libera uma palavra, ela vai embora, passado um tempo, ela começa a engravidar. Isso mostra que a oração dela gerou nela uma quebra, um desbloqueio daquela esterilidade. Então a oração ela tem o poder de fazer isso, né? Acessando o mundo espiritual, chegando ao coração de Deus e Deus se manifestando em direção daquele que está ali, acessando o mundo espiritual através da oração. E essa questão da oração também tem a parte da libertação, porque muitas vezes a pessoa ela não tem noção que essa oração pode estar sendo interrompida de alguma maneira dentro do mundo espiritual, que a pessoa não consegue ter, fora de ter uma orientação de um pastor, não consegue entender por que as coisas não acontecem. Claro. Né? Aí, todas as vezes que você se posicionou para orar, vai ter confronto, né? Sim. Pastor, tem uma outra coisa muito interessante que a gente pode pensar o seguinte.